Criada há 10 anos com a aquisição das redes de varejo Tamoio, Drogasmil e Farmalife em 2013 e Rosário em 2016, a Rede Demil é o negócio de varejo farmacêutico do grupo Profarma. Conta atualmente com cerca de 218 lojas físicas, das quais 2/3 estão presentes no estado do Rio de Janeiro e o restante na região centro-oeste. Acumula nos últimos 12 meses uma receita bruta de 1,6 bilhão e EBITDA de 55 milhões. E desde o início do ano de 2023 até 12 de julho, suas ações valorizaram cerca de 33%, enquanto o Ibovespa subiu 10,5% no mesmo período. No episódio de hoje do Bate-Papo com o CFO, vamos conversar com a Rita Carvalho, diretora financeira e de relações com investidores da Demil, que vai compartilhar conosco um pouco das características da companhia, sua estratégia de crescimento, o avanço na pauta de governança corporativa e as perspectivas da empresa. Rita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Georgia. É um prazer estar aqui hoje contando um pouco da história da Rede Demil para vocês. Obrigada a você. Vamos começar então comentando um pouquinho sobre a região de atuação da companhia. Qual é o principal objetivo por trás da atuação no estado do Rio de Janeiro e na região centro-oeste, e não nos demais grandes centros urbanos do Brasil? Vocês pensam em expandir para outros mercados? Vamos lá, então. A Rede Demil, conforme você mencionou, né, no início da nossa conversa, ela foi criada através da aquisição de algumas marcas, né? A aquisição da Drogasmil, da Farmalife, da Tamoio e da Rosário. E essas marcas estão localizadas nessas regiões, né? Então, isso explica o nosso foco de atuação nesses lugares. Hoje, nós contamos com 218 lojas, são 66 lojas no Distrito Federal e no Mato Grosso. Dessas 66, 6 são no Mato Grosso, né? E nós temos mais 152 lojas no Rio de Janeiro, né? Entre cidade do Rio de Janeiro e estado do Rio de Janeiro como um todo. Essas marcas, elas são reconhecidas nessas regiões, e à medida que a gente vem aumentando a nossa presença nesses lugares, que a gente vem investindo em modernização das nossas lojas, né, a gente tem visto uma resposta muito positiva por parte dos nossos clientes, né. A Demil, há pouco tempo atrás, circulavam aí nas nossas lojas em torno de 1.700.000, 1.800.000 clientes por mês. Hoje já são mais de 2.300.000 consumidores. Então, tem tido uma resposta muito positiva nessa combinação aí de reforço dessas marcas, né? Associado a isso, quando a gente analisa esses mercados, né, a gente olha potencial de demanda, a gente olha as localidades, né, em que a Demil ainda não tem nenhum market share ou que a Demil tem oportunidade de adensamento, a gente percebe que o foco de crescimento orgânico da rede, ele deve permanecer nessas regiões ainda por um bom tempo, né? A Demil hoje tem um market share aí que está na casa de 10% nessas regiões. No Mato Grosso, nosso market share é um pouco menor, então a gente entende que tem espaço ainda para a gente continuar expandindo dentro, né, dessas regiões onde a gente já atua, onde as nossas marcas têm uma presença aí há bastante tempo. E também não faz sentido, visto que nós ainda temos oportunidade, né, não faz sentido a gente investir, né, nem recurso financeiro e nem de management, né, para trabalhar as marcas nas regiões onde a gente não tem nenhuma atuação, né. Então, o foco da companhia realmente nesse curto e médio prazo é aumentar a nossa base existente de lojas dentro dessas regiões. Legal. Agora, falando um pouco sobre concorrência, né? O varejo farmacêutico, ele é muito pulverizado, mas ele possui uma tendência natural à consolidação, com cerca de 30% do faturamento do setor sendo realizado pelas 5 maiores redes de farmácias do Brasil. Como que vocês veem a competição com grandes redes nacionais, com redes regionais e drogarias independentes, né? O que diferencia a Demil da concorrência em um cenário em que o preço de medicamentos, ele é tabelado, né? Ele é regulado, enfim. O que poderia ser uma vantagem competitiva de vocês frente às demais companhias de farmácia? Legal. Jorge, a competição ela nunca é fácil, né? Tu bem mencionou aí o mercado difícil que a gente atua e o preço ele é regulado, né? Hoje a gente concorre em mercados que tem players regionais fortes e também mercados onde a gente tem, né, vê a presença massiva aí de players nacionais, né? Por outro lado, a Demil, apesar de ter 10 anos, né, nova no mercado,
mas ela ela possui marcas, né, muito relevantes dentro do seu portfólio, né? As nossas marcas hoje têm mais de 45 anos de atuação nas suas regiões, né? A gente pega a Drogas Mil acabou de fazer 50 anos em maio, a Tamoio está fazendo 70 anos em setembro, né? A Rosário, que é a mais novinha, tem 48 anos aí de estrada, né? Então, o nosso principal foco, visto que nós temos marcas muito reconhecidas, né, pelos clientes, o principal foco é que o cliente chegue nas nossas lojas e realmente encontre um ambiente agradável, né, que a gente tenha sempre um colaborador atento a resolver as necessidades dos nossos clientes, né, que o nosso cliente encontre tudo que ele precisa dentro da nossa loja. A gente sabe, né, que se o cliente entra na tua loja para comprar alguns produtos e ele não encontra um produto, ele não compra nenhum dos outros que ele pretendia comprar, né? Então, tudo isso, a gente tem bastante foco, né, em reforçar isso que eu falei, e isso que a gente tem feito nesses últimos 2 anos, né? Um trabalho aí intenso no sentido de melhorar a experiência do consumidor dentro das nossas lojas, né? Esse trabalho, ele nos levou a um crescimento de vendas em 2022 de 28,7%, enquanto que o mercado, né, dentro dessas regiões onde a gente atua, cresceu 11,6%. Quando a gente olha, né, o mercado da Abrafarma, que são as grandes redes, esse mercado cresceu 17% ano passado. Então, a gente vê que realmente a gente teve uma resposta, né, do nosso cliente muito positiva. Esse crescimento de 2022, ele nos fez chegar aí à 11ª posição no ranking de faturamento da Abrafarma. E quando nós falamos em faturamento por loja, né, que também tem sido um foco aí muito intenso da Demil, a gente chegou à 7ª posição no ranking em faturamento por loja em 2022. Também nós fomos a 6ª maior rede em faturamento por metro quadrado, né? Todos esses são indicadores aí que a Abrafarma costuma ranquear, né? E nós fomos a 5ª rede em faturamento por colaborador. Então, acho que todos esses dados, né, eles corroboram aí com o que eu falei sobre atendimento, né, foco em melhorar a experiência do cliente, essa resposta, e também um foco em continuar crescendo aí, atuando nessas regiões onde a gente já está hoje, ainda que a concorrência seja um desafio sempre, né, esse desafio é constante. Entendi. Rita, na época da abertura de capital da Demil, vocês comentaram que era um dos pontos, um dos focos principais de vocês, a expansão da rede de farmácias e de drogarias, né, em suas respectivas regiões de atuação e a adequação da estrutura de capital da companhia. Você poderia comentar um pouquinho do que foi feito em relação ao plano de expansão da rede, quanto vocês avançaram nessa frente e o que vocês pretendem fazer daqui para frente? Sim, vamos lá, né, a gente, na época do IPO, captou 400 milhões de reais, né, com foco principal em expansão da rede, né, em desalavancar a companhia e também reforçar o nosso capital de giro para fazer todas as melhorias que a gente entendia que eram necessárias, né. Nós tínhamos o objetivo naquela época de alavancar a venda através de crescimento orgânico, né, os resultados vêm mostrando esse crescimento. A Demil faturava na época do IPO um pouco mais de 1 bi, hoje a gente já fatura aí na casa de 1 bi e 600, quando a gente olha, né, o faturamento dos últimos 12 meses, reportado agora na divulgação do primeiro TRI. Nós também tivemos aí uma venda média, né, venda média loja da companhia, na época do IPO, girava aí na casa de 470 mil reais, no final de 2020, né, ela atingiu 643 mil reais nesse último trimestre. Isso é uma evolução de quase 40% no período, né? O objetivo principal de expansão orgânica, né, não só expansão, né, não só aumento do número de lojas, mas também ampliação da área de vendas dentro das nossas lojas, né, principalmente em expansão da área de exposição dos nossos produtos, e nesse período a gente investiu recurso, né, nisso, tanto na abertura de lojas, mas também nessas reformas e ampliações, né. As reformas e ampliações, elas tiveram também uma resposta muito positiva. A gente vê aí que a cada loja que a gente
reforça, é que a gente reforma, né, a gente tem uma receita incrementada aí em torno de 30%, 20%, 30%, num curto prazo, né, porque você melhora o ambiente, né, e aumenta, consegue aumentar a disponibilidade de produtos dentro de um local, né, onde você já tem presença. Então, a resposta de vendas, ela é muito rápida, né. Desde 2020, quando a gente olha a combinação de abertura de novas lojas e também de reformas e ampliação da nossa base existente, a gente fez 126 intervenções. Então, não foi pouca coisa, né? Atualmente, a gente tem aí em torno de 60% do nosso parque de lojas distribuídos entre lojas novas e lojas reformadas, né? Para 2023, a gente tem um compromisso aí de abrir pelo menos 20 novas lojas, né? A gente já começou essa expansão desde o primeiro trimestre e nós devemos reformar aí outras 9 lojas, né? Desse portfólio aí de 60%, a gente entende aí que mais do restante, né, que a gente não fez nenhuma intervenção, a gente deve ter aí mais ou menos a metade de lojas ainda para reformar. Entendi. Rita, também... Pode falar. Um outro objetivo, né, acho que além da expansão, que era o objetivo, sem dúvida, o objetivo principal na época do IPO, a gente também tinha como foco investir nas nossas marcas exclusivas, né? Nossas marcas exclusivas, elas te dão um diferencial competitivo, por conta da exclusividade, né, de ter só na sua rede, além de contribuir muito com a margem da companhia. Hoje nós possuímos 4 marcas exclusivas, uma delas é a número 21, que são as categorias que nós temos de skincare, proteção solar, maquiagens e também acessórios. Nós temos a GoNutri, que é uma marca focada em suplementos e também barrinhas de cereal e barrinhas de proteína. A Bem Básico, que oferece produtos do dia a dia e de higiene pessoal, higiene infantil, conforto adulto e também toda a parte de primeiros socorros. Também nós temos a Polimix, que é uma marca mais recente do grupo, que é focada em tratamento e cuidado com a saúde, atua aí nas categorias de aparelhos, contusão, própolis e mel. Nossas marcas exclusivas, elas representavam, na época do IPO, 6% do nosso autosserviço, hoje elas já chegam a representar 10% do nosso autosserviço e 5% da venda total da companhia, né? E para finalizar aqui a tua pergunta, né, falando em estrutura de capital, com a capitalização aí dos 400 milhões, além desses investimentos, né, em expansão, a gente sai de uma dívida líquida que em 2020 chegou a 205 milhões de reais, para hoje uma posição de caixa líquido, né, a gente terminou o primeiro trimestre de 2023 com uma posição de caixa líquido aí de 30 milhões de reais. Então, os recursos do IPO, eles de fato permitiram, né, além de adequar a estrutura de capital, também dar continuidade, né, ou acelerar um pouco mais o nosso processo de expansão e também fazer todas as melhorias que nós fizemos aí ao longo dos últimos anos. E o nosso crescimento, né, mais recentemente, ele vem sendo suportado pela geração de caixa da companhia, né? Acho que esse era um propósito, a gente perseguiu esse propósito, né, e vem sendo muito disciplinado aí em adequar a nossa expansão à medida que o nosso fluxo de caixa comporte, né? Então, essa estratégia aí de curto prazo da companhia é realmente financiar a expansão com a nossa geração de caixa. Entendi. E além do plano de expansão e esse aumento também da contribuição proveniente de marcas próprias, né? Eu lembro que a Demil estava comprometida com outras iniciativas que contribuíssem com ganho de produtividade nas lojas. Você poderia detalhar um pouquinho essas iniciativas, como elas vêm sendo exploradas, quais os objetivos e os marcos que vocês já atingiram e o que vocês ainda podem vir a atingir com a maturação dessas iniciativas? Sim, a gente trabalhou em algumas iniciativas, né, ao longo dos últimos anos. A gente fez uma implantação do nosso sistema de PDV, hoje ele é um sistema proprietário, né, então nos dá mais flexibilidade aí para a gente
atuar e fazer as melhorias com muito mais velocidade. A gente implementou uma nova tela de balcão que é muito mais interativa, ela permite, né, aos nossos colaboradores oferecer aí diversas alternativas de produto para os nossos clientes de uma forma muito mais rápida do que a gente costumava fazer e também atendendo, né, as necessidades dos clientes, ainda que essa necessidade seja somente preço, né? Hoje a gente consegue ter muito mais agilidade nesse sentido. A gente também melhorou bastante o nosso processo de recebimento de produtos em loja, né? Hoje a gente consegue receber esses produtos com muito mais agilidade, de uma forma muito mais integrada aos nossos sistemas e, consequentemente, disponibilizar esses produtos para os nossos clientes de uma forma mais rápida, né? Essas iniciativas, né, que tiveram aí um foco de qualificar nossa operação como um todo, né, não só em melhora de produtividade, né, mas a gente olhou a nossa operação de uma forma muito integrada, né, então a gente teve outras iniciativas aí ao longo do tempo, que foi de revisitar todo o sortimento de categorias, não só de categorias de medicamentos de marcas, mas também medicamentos genéricos, né, seja em estratégia de preço, seja em estratégia de mix. Nós relançamos também, em 2021, a gente relançou o nosso programa de CRM. Hoje a gente já tem ao redor aí de 82% da nossa venda já é identificada, né? Isso te ajuda aí a conhecer melhor o teu cliente, né, e customizar muito mais as nossas ofertas, e isso ajuda muito, tanto na fidelização quanto no aumento do ticket médio, né. Todo esse trabalho, ele vem sendo reconhecido pelos nossos clientes, né, a gente mede aí o nosso NPS, no primeiro trimestre a gente chegou aí a quase 78 de NPS, contra 73 um ano atrás, né? Então a gente vê que a gente vem, né? Óbvio que 77 a gente entende que tem muito ainda para melhorar e a gente envida em todos os esforços, né, do nosso time e do management para a gente continuar melhorando ainda mais a satisfação do nosso cliente, consequentemente esse indicador, né? Entendi. E falando um pouquinho dos resultados mais recentes, né, como os números que vocês divulgaram referentes ao primeiro trimestre desse ano, a gente viu que eles foram bem recebidos pelos investidores, acho que uma amostra disso é o quanto o papel tem valorizado em 2023, né, diante da melhora de margem operacional, incremento de vendas mensais por loja. O que a gente pode esperar em termos de crescimento mesmo às lojas e diluição de despesas, diante do momento que a companhia tem vivendo de expansão de lojas, que acaba naturalmente pressionando resultado Sim. operacional, né? Isso pode pressionar mesmo os resultados vem nos próximos trimestres? O que a gente pode esperar também em relação a dividendos no curto prazo? Certo. Então, vamos lá, quando a gente, considerando assim que a gente não dá guidance, né, Jorge, vamos falar aqui o que eu consigo te dizer, que as expectativas da Demil para o ano, elas continuam dentro do que a gente esperava, a gente tem uma expectativa positiva aí, eu acho que apesar da gente acelerar de novo, né, a nossa expansão, ano passado a gente abriu 10 lojas e reformou outras 20, esse ano a gente vai abrir mais lojas do que a gente abriu em 2022, mas a gente não vê razão para que a gente não continue entregando aí o que a gente vinha falando de diluição de despesas, né? Acho que olhando os resultados mais recentes da companhia, né, a gente vem se aproximando cada vez mais aí em termos de margens com relação à nossa concorrência, né? A gente hoje já tem aí despesas de vendas, por exemplo, muito próxima aí dos principais pares de mercado, continua tendo oportunidade, né? E o que a gente fala sempre, né, que a gente, uma grande boa oportunidade que a gente tem à medida que a companhia vai crescendo em número de lojas, é realmente a diluição do corporativo, né? Então,
a gente continua com esse foco. Claro que a expansão sempre ela pressiona no curto prazo, né, mas olhando o ano de 23 como um todo, a gente deve entregar aí um outro ano de resultados bons e com diluição de despesas. Entendi. Rita, agora eu queria conversar um pouquinho sobre... Acho que eu esqueci de falar sobre dividendos, né? Claro, é verdade, pode comentar. Só para não deixar no ar aí a pergunta de dividendos, que também acho que é um ponto, né, que a gente sempre fala que nesse curto prazo, o grande foco da companhia realmente é usar o caixa para financiar a expansão, né? Então, eu acho que a gente continua com esse foco. A Demil tem uma vantagem aí, né, de ser menos intensiva em capital de giro, então a gente consegue usar aí grande parte da nossa geração de caixa para financiar a expansão. E eu acho que é isso que a gente deve continuar fazendo nesse curto prazo, né? A gente não tem ainda no nosso radar distribuição de dividendos, né? Acho que em algum momento vai acontecer, mas nesse curto prazo a gente foca realmente em usar o caixa para financiar a expansão. Legal. Vou até pegar um gancho do que você respondeu agora em relação a ser menos intensivo em capital de giro, né? A Demil faz parte do grupo Profarma e existe um contrato de fornecimento entre a Demil e a Profarma que prevê um compromisso por parte da Demil de adquirir exclusivamente produtos que a Profarma comercializa e que sejam distribuídos por ela, observando condições comerciais, né? Uhum. O fato da Demil ela fazer parte do mesmo grupo da sua principal fornecedora pode gerar conflitos de interesses, né? Ainda mais considerando que vocês têm o mesmo diretor-presidente da Demil, faz parte do Conselho de Administração da Profarma. Nesse contexto, quais são as medidas que são tomadas pela companhia para preservar a governança corporativa, evitar e endereçar potenciais conflitos de interesses que pudessem ocorrer por conta dessa situação? Certo. Então, vamos lá, né? Essa pergunta é importante, né? Quando a gente olha aí, falando, né, mais olhando para o lado do negócio, né, quando a gente olha a margem bruta da Demil, a gente vê que é uma margem muito parecida aí com os nossos players, né? Eu acho que isso é bem transparente. A Demil também é uma empresa de capital aberto, né? Então, o mercado consegue olhar aí as nossas margens, né, e ver que elas são muito parecidas com as margens dos nossos players, né? Então, quando você olha ali o CMV, que né, a compra que a Demil faz aí com a Profarma, você vê que em percentual de venda muito parecido com o que a gente vê em qualquer outro concorrente, né? Além disso, falando aí de governança, né, as duas empresas, elas possuem tanto a diretoria executiva, né, claro, a gente tem o mesmo CEO, mas a diretoria executiva, né, que toca aí o negócio no dia a dia, elas são totalmente distintas, né? A Profarma tem a distribuição, tem uma diretoria executiva que toca o negócio de distribuição, a Demil tem uma diretoria executiva que toca o negócio de varejo, né? O conselho de administração também, né? O conselho de administração da Demil totalmente, na sua maior parte, diferente do conselho de administração da Profarma, também no que diz respeito à presidência do Conselho de Administração, né? Então, dá uma independência aí desses órgãos de governança. E além disso, a Demil também possui um comitê de auditoria independente, né? Que dentre tantas atribuições, também está de avaliar aí as questões relevantes que envolvem esse contrato, né, todas as relações de parte relacionadas, né, incluindo aí eventual alteração que a gente tenha ou possa vir a ter nesse contrato de fornecimento, e aí faz recomendações ao Conselho de Administração, né? Esse comitê de auditoria hoje da Demil, ele é 100% independente, né? Tem 2 conselheiros e tem um membro externo à companhia. E também, só para finalizar, acho que quando a Profarma, né, ela olhou há 10 anos atrás e decidiu investir no varejo, né, os múltiplos de varejo, eles são múltiplos maiores do que os múltiplos de distribuição, do negócio de distribuição, né? Então, não faria, nesse sentido, né, não faria
muito sentido tentar direcionar aí, ou tirar qualquer valor da DEMIL para direcionar para a distribuição. Acho que, resumindo, é isso. Legal. Agora, continuando na pauta de governança corporativa e que tem tomado cada vez mais relevância, né, junto com os investidores, com o mercado, o ESG como um todo, né? O que a DEMIL tem feito para avançar nessa pauta? Quais as principais métricas relacionadas à governança corporativa, por exemplo, e a parte social e ambiental que vocês vêm buscando atingir? Como vocês têm evoluído nessa questão de sustentabilidade e, principalmente, como que os investidores conseguem visualizar, como é que é feita a apresentação dessas métricas para os investidores, para eles conseguirem acompanhar o que a DEMIL tem feito? Certo. Bom, a pauta ESG, ela já é bem forte no grupo Profarma há algum tempo, né? Acho que principalmente no que diz respeito ao pilar social. A Profarma aí tem o Instituto Profarma, né, há 17 anos, com diversas iniciativas no pilar social. E mais recentemente, né, a diretoria que olhava Instituto Profarma, essa diretoria lá foi renomeada, né, para a diretoria de ESG, fortalecendo também iniciativas nesses outros dois pilares, né, de meio ambiente e também de governança, né, e aí falando um pouquinho, né, sobre cada um desses pilares, né, e especificamente no que diz respeito à rede DEMIL, no pilar de meio ambiente, a gente já vem utilizando, né, a gente já vem consumindo 60% hoje do consumo de energia das nossas lojas, ele é compensado com a compra de energia solar, né? A gente ainda tem intenção de continuar evoluindo aí e cobrir a maior parte de lojas possível, né? Fora isso, também a gente vem adotando, né, práticas sustentáveis aí nas nossas lojas, inclusive considerando aí recursos de ecoeficiência para redução de impactos nas nossas reformas, né? Hoje, a maior parte do mobiliário que a gente usa aí nas nossas reformas, ele é um mobiliário todo reformado, né? Então, a gente evita aí o descarte, a gente tem conseguido fazer isso de uma forma muito frequente nas nossas intervenções em lojas. Também, hoje, 100% da logística aí de abastecimento para as lojas da DEMIL, ela é feita através de caixa plástica e essa caixa é retornável para o CD da Profarma, né? Então, isso ajuda bastante aí na economia, né, de caixas de papelão, e quando a gente precisa fazer uma parte dessa logística com caixas de papelão, a gente, na maior parte dos casos, a gente consegue fazer depois o reaproveitamento dessas caixas, né? Então, essas são as principais iniciativas aí, quando a gente olha o pilar meio ambiente. Quando a gente olha o pilar social, né, a DEMIL, o ano passado, ela recebeu o selo Great Place to Work, né, como uma das melhores empresas para se trabalhar. A empresa vem investindo muito, né, através da sua cultura viva, e vem investindo muito em qualificação do ambiente, né, para que a gente realmente seja, né, cada vez uma empresa onde as pessoas se sintam, né, bem no seu ambiente de trabalho, né. Hoje a gente tem, falando aí de liderança feminina, né, nas nossas lojas hoje, 70% da nossa gerência é composta por mulheres. A empresa vem atuando muito no que diz respeito à diversidade, equidade e inclusão, né? Esse ano a gente lançou a política de diversidade, equidade e inclusão, também lançou a cartilha de diversidade, equidade e inclusão, justamente porque o objetivo é que a empresa seja, né, uma empresa justa, onde todas as pessoas se sintam à vontade para ser o que elas realmente são e tem um ambiente de trabalho acolhedor, né? Instituto Profarma, que eu já falei, a gente tem uma parceria com o Instituto Profarma, na verdade o Instituto Profarma, né, tem uma parceria com a Unicef, onde a DEMIL atua aí através de repasse
de dinheiro, né? A gente coleta aí doações de clientes nas nossas lojas, né? São microdoações aí que os clientes fazem. A gente tem essa parceria com a Unicef desde 2019. De lá para cá, a gente já doou 8 milhões de reais para o Unicef, né? Para ele distribuir aí nas suas diversas ações. Nós também somos uma empresa amiga da criança, né, certificada aí pela Fundação Abrinq, e a gente tem investido na inclusão de jovens aprendizes, né? Hoje nós temos aí mais de 100 jovens aprendizes trabalhando nas lojas da rede Demil. E por fim, aqui no que diz respeito à governança, né, e aí de que forma que a gente vem apresentando, né, todas essas iniciativas aí voltadas para ESG para os nossos investidores, não só, né, na nossa divulgação de resultado, no nosso site, mas também esse vai ser o segundo ano que a Profarma divulga o seu relatório de sustentabilidade, né? O Grupo Profarma divulga o seu relatório de sustentabilidade, e nesse ano de 2023 vai ser o primeiro relatório de impacto aí da rede Demil nos padrões de RI, né? Então a gente está caminhando também para ter o nosso, no futuro próximo aí, também para ter o relatório de sustentabilidade da rede Demil, né? Focado nas ações da rede Demil. No início desse ano, a rede contratou um canal de denúncia independente, então hoje, né, facilita, né, e realmente deixa o colaborador aí muito mais à vontade se eventualmente ele precisar aí fazer alguma denúncia, algum questionamento, né. O nosso comitê de auditoria, desde a Assembleia agora de 2023, ele passou a ser um comitê de diretoria estatutário, então isso reforça a governança da companhia, e fora o código de ética aí, que é um instrumento utilizado aí e praticado por todos nós, né? Legal, e para finalizar, Rita, a nossa conversa, eu queria que você comentasse também um pouco sobre a questão da liquidez do papel, né? Vocês têm planos ou alguma intenção de fazer um follow-on quando o mercado começar a voltar com as ofertas de equity? Como é que vocês, enfim, veem essa questão da liquidez do papel e como é que isso poderia ser até endereçado futuramente? Certo. Eu acho que à medida que a gente continua entregando, né, resultado sólido e consistente, esse tema de liquidez ele começa a ser endereçado, né, pelo interesse de novos investidores, atração aí de novos investidores. Acho que combinado com o mercado também que começa a melhorar aí mais recentemente, né, você já vê investidores olhando, né, um pouco mais aí, com apetite um pouco maior para small caps e de liquidez mais baixa, que é o caso da Demil, né? Eu acho que follow-on, obviamente, não pode ser desconsiderado, né? Mas o use of proceeds, ele realmente tem que fazer sentido, né? Então, acho que de tudo isso que eu falei, o follow-on talvez não esteja no radar nesse curto prazo, mas ele não pode nunca sair da mesa, né? Legal, entendi. Rita, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença para explicar detalhadamente cada um dos pontos que a gente levantou, abordou aqui, para deixar mais claro para o investidor, pessoa física, né, conhecer melhor a Demil, conhecer o trabalho que vocês têm feito, a estratégia, e, enfim, e lembrá-los que os nossos relatórios, né, sobre as companhias, eles ficam disponíveis em bb.com.br/análises, e abrir para você fazer o último comentário, caso você tenha interesse. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né? Eu acho que a gente acabou de falar de aumento de liquidez, né? E esse acesso aí a investidores, né? Essa oportunidade que o Banco do Brasil está nos dando, ela faz parte, né? Dessas iniciativas. Eu acho que ter acesso a esses investidores é muito importante para que todo mundo consiga conhecer a Demil, acompanhar o que a gente vem fazendo aí, eventualmente ser uma oportunidade também de investimento, né? Quero agradecer, quero colocar também o nosso time de relações com investidores à disposição de todos vocês. A gente está aqui super à disposição, a gente vai divulgar o nosso
resultado do segundo trimestre aí no início de agosto, né? Então, acho que a gente tem bastante trabalho, mas a gente está muito confiante de entregar mais um ano de resultados positivos. Obrigada mais uma vez, Jorge. Obrigada a vocês, viu? Um abraço. Um abraço.